Muitas notícias para essa terça-feira, mas a gente já começa falando sobre possíveis empréstimos do Fluminense. Possíveis não, um está confirmado, o outro já está para acontecer. São 2 jogadores saindo do Fluminense. Além disso, notícia sobre Miguel, é um terceiro jogador saindo. Diniz assumiu o Santos, está querendo levar ele para lá. E também, amanhã tem jogo contra o Santa Fé no Maracanã. Uma foto do mosaico preparado pela torcida do Flu. Roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, mas também sou tricolor de coração. Acho que mais não, né? Mais dá a impressão de que você tem que ser um ou outro, né? Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você puder deixar o like aqui embaixo, te agradeço demais. E se você puder se inscrever aqui também, porque isso dá aquela moral pro canal continuar crescendo. Deixa eu falar aqui um papo rápido com você, vou chegar aqui pertinho de você, deixa eu ajeitar aqui o microfone e tal, pra poder falar um papo rápido. OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países, o aplicativo de futebol mais baixado do mundo. Tudo isso que você já sabe e não baixou ainda. Tem muita notícia do Fluminense, lá eles transmitem jogos ao vivo. Campeonato alemão, um monte de campeonato europeu e tal. Enfim, tem coisa pra cacete lá no OneFootball. Além de você que tá interessado no Fluminense, notícias, muitas notícias do Fluminense e também acompanhando resultados ao vivo. Vale a pena você baixar, o link tá na descrição. Você ainda dá uma moral pro Raiz Tricolor. Vamos embora para as notícias. A primeira delas é sobre o volante Caio Vinícius, jogador que, segundo o Globoesporte.com, será emprestado para o Goiás. Na verdade, a matéria diz até que ele já acertou com o Goiás por empréstimo, só dependendo dos exames médicos para poder assinar o contrato e ser anunciado pelo time goiano. Caio Vinícius, né, volante da base do Fluminense, que nem é tão velho, né, são 24 anos que ele tem, mas que já não teve passagens que não agradaram aqui pelo Fluminense e bem, agora vai jogar no time de Goiás. Por sinal, Goiás é esse lugar que Caio Vinícius já esteve. Foi emprestado pelo Fluminense. Na verdade, eu falei 24, perdão, tá? Ele é de 99, ele tem 22 anos. Caio Vinícius tem 22 anos, ainda é mais novo do que eu imaginava. Tinha na cabeça alguma coisa de 24 anos, agora fui confirmar aqui. 22 anos. Ele, ano passado, já tinha passado pelo Atlético Goianiense, foi devolvido ao Fluminense e depois emprestado para jogar a Série B no Oeste, onde disputou 25 jogos. Bem, vai jogar a Série B de novo agora pelo Goiás. E vamos ser sinceros, né? Um jogador que tem contrato até ali o iniciozinho do ano que vem, não tem explicação, a não ser que ele voe no Goiás, faça a melhor Série B da história do futebol goiano e volte para ser realmente relacionado pelo Fluminense. Porque continuar renovando não dá. É um jogador que tem 22 anos, ok, o Fluminense tem que apostar, mas já mostrou com 22 anos, ele não mostrou nada até agora que mereça a gente continuar acreditando nele. Então, se for bem no Goiás, bota ali um contrato, ali, uma cláusulazinha com uma compra barata e pronto, né? Enfim, sorte para Caio Vinícius, mas no Fluminense, acho que a gente não tem muitos assuntos mais a resolver com ele, né? Bem, outro que está emprestado, e eu falei de Caio Vinícius, mas agora eu coloco na tela para vocês ele, Fernando Pacheco, peruano, emprestado para o Juventude. Notícia. Na verdade, essa notícia não é nem de algum portal, porque ela já foi anunciada. Pacheco foi anunciado pelo Juventude, conforme a imagem que você está vendo por aqui. Novo reforço, foi emprestado para o clube de Caxias do Sul e vai jogar a Série A pelo clube Alviverde. Lembrando, Pacheco tem contrato com o Fluminense ainda por mais 2 anos, né? Na verdade, são 2 anos e meio agora, né? Porque é até o final de 2023. E ele vai ficar no Juventude até o final dessa temporada. Vale destacar, Pacheco seria emprestado, deixa eu voltar aqui pro meu lugar habitual, Pacheco seria emprestado para o Bahia, porém com a demora, ele foi até o Peru e tal, enfim, a demora para poder ter o acerto em relação a ele, o Bahia preferiu ficar com, enfim, não é nenhuma questão de um ou outro, né, mas com a contratação de Maicon Douglas, né, jogador aqui até do Rio de Janeiro, o Bahia fechou e não quis mais a contratação de Fernando Pacheco. Ele chegou a ter passagem comprada para Salvador, porém, com esses atrasos, o Bahia decidiu não fazer esse investimento do jogador por empréstimo. Então, nesse caso, o Juventude leva o jogador. Esse é um cara que eu torço muito para explodir. Gabriel, é diferente o comportamento de Fernando Pacheco e de Caio Vinícius? Sim, porque Caio Vinícius não mostrou futebol até agora na carreira. Fernando Pacheco já mostrou e no Fluminense não rendeu nada praticamente. Gabriel, mas ele foi pouco usado. Cara, olha os números.
Teve utilização sim, e não rendeu, infelizmente. Mas torço muito pra ele fazer um ótimo. Vai jogar a Série A com o Juventude, ou seja, vai ter um nível alto, né, de competitividade, e torço muito pra ele voar lá. E ano que vem a gente tá vendo o Fernando Pacheco jogando como titular do Fluminense na defesa do título da Libertadores. Vamos embora, senão a emoção aumenta ainda mais. Terceira notícia sobre o mosaico. Mosaico do Fluminense. Exatamente, a torcida foi até o Maracanã e fez este mosaico que eu vou colocar aqui na tela agora. Vamos lutar por mais essa taça e o escudinho da Libertadores. Escudinho não, perdão. A taça da Libertadores ali no canto esquerdo da tela, acredito eu, para vocês. Bem, como eu falei, a torcida montou esse mosaico, é para quarta-feira contra o Santa Fé, e acho legal o Fluminense agora variando, né, esses mosaicos, não tendo ali só o pelo Flu, tendo outros, vamos lutar por mais essa taça, esse é o objetivo. Acho legal o mosaico, ainda mais em tempos onde não se tem torcida no estádio, legal ter o mosaico do Fluminense por ali. Última notícia agora. A última notícia, vocês sabem, me estendo um pouquinho mais, notícia do Netflu, de quê? Com o título: Diniz pede e Santos monitora situação de Miguel no Fluminense. Jovem entrou na justiça pedindo a rescisão contratual para deixar as Laranjeiras. Notícia foi publicada no dia 10 de maio, às 9 horas da noite, pelo repórter Paulo Brito. Bem, explicando ali a síntese da notícia. A notícia que o Netflu traz é de que Fernando Diniz, que acabou de ser anunciado pelo Santos, já solicitou que o Santos, né, o clube da cidade de Santos, monitore a situação de Miguel nas Laranjeiras, né, por causa da questão já ditada, confusão ali entre o pai de Miguel, José Roberto, a diretoria, disse que vai entrar na justiça para conseguir rescisão unilateral, enfim, então já tem essa confusão, então o Diniz já pediu para monitorar. Na matéria do Paulo Brito ainda tem destacando que, vou ler até um trechinho, vale ressaltar que o Santos não busca atravessar o caso, aliciar o atleta ou nada do tipo, apenas aguarda o desfecho de seu imbróglio com o Flu para avaliar a possibilidade de uma investida. Fernando Diniz entende que Miguel poderia ser uma boa aposta, se tratar de um jogador jovem que já demonstrou potencial e que ainda tem margem de evolução como atleta de futebol. Bem, na matéria ainda diz que, enfim, fala sobre ali Diniz na época e tal, com o Miguel. Enfim, eu acho interessante, era de se imaginar isso, o Diniz trabalhou no Fluminense. Cheguei a ver duas correntes na internet, que é uma corrente falando bem assim, o pessoal tá falando de Diniz no Santos agora com o Miguel, é óbvio que ia levar, o Diniz amava Miguel aqui no Fluminense, ele só jogou aqui, foi ele que lançou Miguel lá contra o Cruzeiro, ele que botava Miguel pra jogar. Ele não botava Miguel pra jogar, assim, ele botou Miguel pra jogar aos 44 do segundo tempo contra o Cruzeiro, naquele jogo que, eu acho que eu tô desfazendo. Vamos lá. Reveja o gol. Reveja o lance agora. Sem estar com a emoção, sem ver todos os melhores momentos do jogo. Só abre aí, adianta o videozinho no YouTube e reveja o gol. Não posso botar aqui. A jogada de Miguel nem é tão espetacular assim, é uma jogada boa, ainda mais se você considerar que é um moleque de 16 anos, que entrou naquela fogueira, jogo mata-mata, é óbvio que é uma jogada grandiosa, mas ela não é uma jogadaça. Ele entra e só joga um minuto, ele só joga uns 3, 4 minutos, porque teve os acréscimos. Mas na cabeça, cara, e na minha ainda, que tava lá no Mineirão, isso é igual a história de Pacheco no Fla-Flu, da semifinal da Guanabara ano passado, em 2020. Que a gente acha que foi um estouro, que jogou muito, mas é muito a memória afetiva do momento. Mas enfim, fica aí a recomendação que é interessante. Mas Miguel entra nesse jogo, de fato, Diniz lança ele nesse jogo, e depois disso, ele entra aos 44 também do empate contra o Ceará, no Maracanã, jogo esse que, se eu não me engano, é o que vem depois de 2018, 2019, a Copa América, que vem depois da Copa América no Brasil, o primeiro jogo depois da Copa América, ou seja, usou aos 44 contra o Cruzeiro, aos 44 contra o Ceará, e ele entrou aos 37, 38 minutos do segundo tempo da última partida de Fernando Diniz no comando Fluminense, a derrota para o CSA. Somando tudo, segundo o site O Gol, Miguel não chega a jogar 20 minutos com o Fernando Diniz. Na verdade, na soma deles dá 9 minutos, mas eles não consideraram os acréscimos, então estou considerando que seriam algo em torno de 15 minutos, que é o tempo que Miguel joga com o Diniz. Ou seja, não dá para dizer que Diniz foi o cara que usou o Miguel e tal. Não foi. Bem,
Mas também não dá pra dizer que Diniz e Miguel não têm uma relação. Isso porque, vou colocar aí na tela agora, quando Fernando Diniz foi demitido do Fluminense, isso ali no dia 19 de agosto, tá aqui na tela agora colocando pra vocês, Miguel fez esse tweet. Gratidão, essa é a palavra que representa quando me lembro de você. Obrigado por tudo que fez por mim, tanto dentro quanto fora de campo. Sou eternamente grato a você por tudo, sem palavras pro profissional que você é. Que Deus te abençoe sempre, merece todo o sucesso do mundo. O post ali de agradecimento de Miguel para com Fernando Diniz. Deixa eu tirar aqui minha carinha da frente pra você ver que é a foto de Miguel com Fernando Diniz. Ou seja, existia ali de fato uma relação. Diniz elogiava Miguel várias vezes, etc. Jogar mesmo é que não jogou tanto, mas tinha ali uma relação boa entre eles. Um destaque é que possivelmente esse texto foi escrito por Miguel mesmo, porque, enfim, ele não tá muito bem escrito como uma assessoria escreveria, né? Tá com vírgula ao invés de ponto e tal em alguns momentos. Ou seja, dá a impressão de que foi o próprio jogador mesmo que escreveu. Ou seja, existe sim uma relação. No caso de Miguel no Fluminense, a matéria do Globoesporte.com diz que Miguel não se reapresentou ao Fluminense depois daquela confusão de sexta-feira, e o Fluminense já aguarda a justiça falar sobre sobre a rescisão contratual. Ou seja, e tem um ponto aí, que não sei se a matéria cita exatamente, mas acredito que não. O fato de Miguel não se reapresentar já é passível até de multa, dependendo do Fluminense, né? Uma sequência ali. E o fato de Miguel não se reapresentar pode até significar algo ruim no julgamento, na decisão judicial para ele. Mas isso não é o meu âmbito. Bem, no ponto Miguel já não se reapresentou. Acredito que esse vai ser um daqueles casos que vai se embolar na justiça um tempo. Então o Santos pode contratar um jogador de 18 e pegar com 20. Como foi o caso de Scarpa, também se enrolou durante um tempo. Enfim. Vamos atualizando o caso Miguel de acordo com o que for acontecendo. Sobre a possibilidade de Diniz levar, é aquilo que eu falei. Eles não vão se meter, o Santos não vai entrar nessa briga. Como o Palmeiras, por exemplo, entrou por Scarpa, acredito que o Santos não vai fazer isso. Mas se fizer, vai ser mais uma confusão de bastidores. É isso. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Sobre Miguel, tem um vídeo completo falando de toda a questão até agora. O Fluminense ainda não se manifestou. Se ele se manifestar, a gente traz aqui pra vocês. Saudações tricolores, até a próxima, uma boa terça-feira pra todo mundo. Valeu!